Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sabia Não. Meu nome é Max e a gente vai dar mais uma dica de construção. Fica que vai valer a pena. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e compartilha esse vídeo com pessoas que gostam de construção também, trabalham com construção ou têm algum interesse nesse assunto. Hoje nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre gesso ou massa, tá? Você vai construir, vai reformar. O que é melhor, você usar o gesso ou você usar uma massa convencional, uma massa de cimento? Como vocês podem ver atrás de mim aqui, a gente tem uma parede que ainda está em alvenaria, tá? No caso da construção que a gente está fazendo aqui, vai ser aplicado gesso, isso na parte interna, tá? Agora, e no seu caso, o que é melhor? É digno de nota, pessoal, que o gesso ele não pode ser aplicado em área externa, porque o gesso que a gente usa aqui no Brasil, se ele vai pegando água, pegando umidade, ele vai se deteriorando, tá? A mesma coisa acontece com a massa convencional, só que com o gesso o processo é acelerado. Então o gesso a gente só usa na parte interna das construções, parte externa não, tá bom? Outra coisa também que a gente precisa levar em consideração é a região que você mora. Então você vai precisar, tanto para um quanto para o outro, vai precisar de profissionais habilitados, profissionais capacitados para você não ter dor de cabeça, não perder material, tá? Então, em ambos os casos, tanto no caso da massa de cimento convencional quanto no caso do gesso, você vai precisar de bons profissionais para o serviço ficar bom e para você realmente ter alguma economia, seja qual for a escolha que você fizer, tá bom? De um modo geral, pessoal, o que acontece? Às vezes as pessoas reclamam do gesso porque tem perigo de umidade, essas coisas assim. Só que, tanto quanto você vai aplicar o gesso, quando você vai aplicar uma massa de cimento convencional, você precisa cuidar para que a umidade ela não chegue no reboco. Porque senão você vai ter problema tanto com um quanto com o outro. Então, se for preciso impermeabilizar alguns lugares, você vai fazer isso. Por exemplo, se tem áreas molhadas na sua casa, né? Banheiro, lavanderia, sacadas, né? Que dão para uma área externa, você vai ter que tratar a umidade, passar os produtos, se for possível, usar uma massa com aditivo impermeabilizante para não ter problema. Você tem que impermeabilizar a sua viga baldrame, tá? Em alguns casos é bom impermeabilizar também a, a, a parte inferior das paredes quando tem contato com o solo. Seria bom também até a cesta fiada, né? Quando você está iniciando a sua construção, você usar uma argamassa ou uma massa, né, como a gente costuma falar, com aditivo impermeabilizante, para evitar problema, tanto com o gesso quanto com a massa. Se você não tomar esses cuidados que eu estou falando e outros também, caso seja necessário, você vai acabar tendo problema, tanto se você aplicar gesso quanto se você aplicar uma massa convencional. Aqui na nossa região, pessoal, o que está acontecendo? Que é o que acontece na maioria dos lugares no nosso país. O gesso ele fica mais barato. Por quê? No caso da massa convencional, você precisa fazer o chapisco. Eu sei que tem muita gente que não chapisca, mas é preciso fazer o chapisco. O chapisco é aquela ponte de aderência que segura o reboco ou o emboço. Tá? Se não tiver isso, com o tempo ele solta mesmo. A gente já teve em alguns lugares aí ao longo dos anos, né, que a gente trabalha, onde pedreiros fizeram o embolso, o reboco sem chapisco, e ele começou a cair, a soltar, principalmente de lajes. Tá? Então, tome muito cuidado com isso. Então, quando você vai fazer o reboco convencional, você tem que chapiscar, aí depois você tem que fazer um embolso ou reboco, depois você vai aplicar uma massa fina ou às vezes uma massa corrida. Então, o que acontece? Acaba gerando muita mão de obra. E a mão de obra, ela é relativamente cara em comparação com o material em si. Não é que o pessoal de construção ganha muito, não é isso que a gente quer dizer. Na realidade, deveria ganhar até mais, né? E trabalhar um pouco menos, tá? A gente que acompanha a construção civil a vida inteira, a gente vê pessoas trabalharem a vida inteira. No caso do nosso país, né? A pessoa tem que trabalhar até 65 anos de idade. Imagina um senhorzinho de 60, 65 anos trabalhando. E a gente vê muito por aí, isso aí.
Meu pai mesmo tem quase 65 e está trabalhando com a gente para sobreviver. Então, não é que ganha muito, mas é que em comparação com o que você gasta com materiais, a mão de obra acaba sendo mais cara. Então, se você vai fazer o reboco convencional, você acaba gastando mais por conta disso, porque vai girar mais mão de obra. Então, acaba demorando um pouco mais, tá? No caso do gesso, não é assim que funciona. Por quê? Porque o gesso, o único material que você usa normalmente é só o gesso mesmo. E às vezes um bianco, mas em pouca quantidade normalmente. E a mão de obra você só usa para aplicação, tá? A gente está falando aqui, pessoal, de paredes, tá? De gesso liso. A gente não está falando de rasgo, de rebaixo, de sancas, não. Que aí acaba ficando um pouco mais caro, né? Drywall, enfim, né? Aí usa um pouco mais de mão de obra, de material, tá? A gente está falando do reboco em paredes, tá? E em laje, só que no caso o gesso liso, tá? Ou o reboco convencional. Então no caso do gesso acaba ficando mais barato, tá? E também posteriormente tem uma economia. Por quê? Porque o gesso ele fica bem liso mesmo. Então o que você vai precisar fazer depois? Corrigir alguma outra imperfeição, normalmente muito pouca coisa, e fazer o procedimento ali para você poder pintar a parede de gesso. Agora no caso do reboco, do emboço, talvez além da massa fina você precisa passar uma massa corrida, né? Dependendo do acabamento que você conseguiu, dependendo da areia que você usou. E se for fazer só um emboço paulista, você vai precisar passar a massa corrida mesmo de qualquer forma. Então você acaba tendo um valor por metro quadrado maior no fim do trabalho. Então se você quer economia, quer agilidade, o gesso ele ganha nesse aspecto, tá? Agora com relação à dureza, né, a firmeza do trabalho, logicamente o reboco convencional ele é mais duro, mais firme, mais rígido, tá? Não rígido ao ponto de ter problema com a movimentação do imóvel, não é nada disso. Ele é mais resistente do que o gesso, tá? Mas o gesso, se bem cuidado, se você tratar a umidade, você não vai ter problema não, tá bom? A gente espera ter ajudado vocês com essa dica, você que vai construir, que vai reformar. Se não é inscrito no canal, mais uma vez, se inscreve e compartilha esse vídeo com pessoas que vão construir, tá? Que estão construindo, vão reformar e assim por diante, tá bom? A gente vai indo lá, pessoal. Até a próxima.